Estamos ao vivo. Olá! Ótimo. Acho que a gente tá Estamos ao vivo já. já. Ó, Lindenberg. Aí. Tudo bem, Lindenberg, Pangoni? Vários conhecidos entrando. Que ótimo. Bom, para quem não conhece a gente, eu sou a Renata Febin. Eu sou o Hugo Langoni. Nós trabalhamos aqui na Quadrante. Vamos esperar o pessoal entrar e o Padre Francisco está entrando, olha só. Ah, que ótimo. Não, ele só assinou. Ele vai, ó. Ah, será que a gente já Vamos chama chamar ele. Uhum. Estou ouvindo bem, Fala mais alto. mas eu estou lá embaixo. Sim. Já vamos. Fala. Muito bom. Vocês estão escutando? Padre Francisco, estamos sim, nós não estamos vendo o senhor. Isso, já vamos Não resolver. estão vendo. Não, ainda não. A técnica não está muito boa, mas vocês só veem a ponta da cabeça ou como é? Nada. Não, ainda está tudo escuro. Nada. Que horror! Olha aí. E agora? Ainda não. Ainda não? O que falta? Vamos pensar. Várias pessoas estão entrando. Deixa eu pensar porque tipo de resolver isso. Ou será que não? Chama o Felipe. Calma. Deixa eu ver como é que tá aqui. Capaz de a câmera estar desabilitada. Como? A câmera talvez precisa estar habilitada? A câmera, não sei dizer. Eu tenho os meus técnicos aqui que, por enquanto, não estavam achando a... Conseguimos ouvir mesmo. Falta a imagem do Padre Francisco. A câmera não está Olha a bem. Gabi entrando. Ei, Gabi! Ai, deu errado. Ele vai entrar novamente. E aí vai. Olha, quem será? Ele se travassa, se é a mulher. Pois é. A gente está aqui tentando identificar quem são as pessoas que estão entrando, se a gente conhece. Olha só. Olha lá. O Padre Francisco. Pronto. O que a gente chama ele? Vamos lá, ele vai entrar. Aê! Agora sim. Agora sim. Ótimo. Agora apareceu, mas apareceu muito pequeno, não? Muito para baixo. Assim tá ótimo. Assim está ótimo. Vem mais pra cá, só aparecer. Está bem. Padre Francisco, que bom tê-lo conosco, viu? É um prazer Bom. enorme aqui no nosso canal. Também estou muito contente de estar com vocês. Vocês sabem que eu faço parte, desde faz bastantes anos, da família da Quadrante, não? Sim. Uhum. Desde antes de, não digo antes de você ter nascido, mas quase, não? Olha, Muito. acho que é melhor a gente não entrar nesse tipo de assunto, né? Vou entrar nisso. É isso mesmo. Eu até estava comentando com o Hugo um pouco antes da live, da gente começar aqui, né, Padre Francisco, que nada, que você foi no meu diretor espiritual quando eu tinha 16 anos, há muitos anos atrás, né? Muitos e muitos anos. E Olha, lembro de uma menina que de vez em quando ia a um lugar chamado Angra escutar meditações do Padre Francisco, que tinha bem menos anos que agora. Muito bem. é uma grande honra. Então, e a gente está aqui para bater um papo, né?
um pouco sobre os livros que o senhor tem publicados aqui na Quadrante e Perfeito. também do grande lançamento, né? E que a gente tem previsto agora para esse mês, né? Que a gente já está fazendo exclusivamente ainda para o clube e logo vai para todos os clientes do Círculo de Leitura, junto com a sua novena de Natal, né? No mês que vem, e também vai estar disponível para todos os clientes que queiram comprar, né? O livro O Amor nos Vê. Enfim, acho que Posso fazer a primeira pergunta? pode. O Hugo vai fazer a primeira pergunta. Eu tenho uma curiosidade de escritor aqui também, Padre Francisco, de escritor para escritor. Eu tenho um interesse pessoal em saber, porque a vida de escritor não é inerente à vida do sacerdote, né? Como o sacerdote Francisco Fraus se transformou em sacerdote e escritor Francisco Fraus? Por que escrever livros? Se isso, né, como isso complementa a atividade sacerdotal do senhor? Como o senhor se embrenhou nisso? Olha, eu escrevo livros como parte da minha missão. Você sabe que o sacerdote, que é, como diz a Igreja, instrumento vivo de Cristo sacerdote, o sacerdote tem a função de mediador entre Deus e os homens, procurar trazer Deus aos homens através do sacramento, sobretudo, da Eucaristia, da confissão, dos demais sacramentos e da pregação da palavra de Deus. E trazer os homens para Deus, ajudando-os a acolher a graça que recebem pela palavra, pelos sacramentos, e ajudando a abrir o coração a Deus e a se abrirem também às virtudes. Então, eu escrevo porque gostei sempre de escrever e comecei escrevendo coisas que não eram espirituais. Mas depois de sacerdote eu pensei, se tenho alguma facilidade para escrever, que sirva para o meu ministério, porque não quero viver para nenhuma outra coisa, a não ser para ser sacerdote de Jesus Cristo. Então essa é a razão. E eu tenho sempre eu olho para a bibliografia do senhor com um olhar muito curioso, que é curioso ver como o senhor mencionou essa questão das virtudes, né? E acho que ele travou. Vamos ver. Houve uma interrupção. O senhor mencionou a questão das virtudes e a bibliografia do senhor, né, nela se entrelaçam assim, os temas de virtude. A gente tem aqui, temas que eu diria são temas humanos, bem entre aspas, assim, né, o valor das dificuldades, a preguiça, a paciência, e esses temas que eu diria humanos, eles se entrelaçam também com temas que seriam estritamente religiosos, no sentido, né, estrito, né, temas que nos levam às escrituras ou que nos fazem olhar para a vida de Cristo, de Nossa Senhora, de São José. A gente cai um pouco na tentação de opor essa questão das virtudes com a religião, ou então colocá-las em âmbitos diferentes. Mas o senhor caminha entre esses dois âmbitos, né? Eu queria que o senhor falasse qual é a relação entre esses dois âmbitos, por que eles se comunicam entre si? Não, a relação é total. Olha, o ser humano é uma unidade, corpo e alma, não? Então, há uma série de virtudes que constituem a personalidade humana, que são as chamadas virtudes naturais ou virtudes humanas. Sobre estas, por exemplo, você mencionou a paciência, ou poderia mencionar um livro sobre o autodomínio e a temperança, etc. O que eu não gosto é que digam a preguiça do Padre Francisco, a inveja do Padre Francisco, esses livros que eu escrevi sobre estes assuntos. Não? Sim, a gula do Padre Francisco, não. Mas, quer dizer, Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. E isto tem muito a ver com o livro que vocês vão lançar agora. Então, as virtudes humanas fazem parte
a desenvolvimento das virtudes humanas fazem parte do aperfeiçoamento e da vocação do ser humano. Quer dizer, e essas virtudes humanas se unem, impregnadas pelas virtudes sobrenaturais, pela fé, pela esperança, pelo amor a Deus, se tornam virtudes cristãs. Então existe a prudência cristã, prudência puramente humana e prudência cristã. Aliás, posso lhe dizer que o livro sobre prudência, a arte de decidir bem, eu o escrevi, é o único que eu escrevi a petição da Quadrante, viu? Eu não tinha nenhuma vontade de escrevê-lo, mas o Christian pediu, olha, nos falta um livro sobre prudência. O senhor poderia Olha só, preparar? isso a gente não sabia. Vou Não vou sabíamos ver desse o... episódio. Não, mas agora vocês não ataquem, viu? Pedindo coisas, está bem? Mas, então é isso. Olha, Santo Agostinho, quando fala dos cristãos, das virtudes dos cristãos, em contraste com as virtudes dos maniqueus, ele fala de moribus, etc., das costumes dos cristãos, costumes dos maniqueus. Toda virtude humana, das 4 cardeais, prudência, justiça, fortaleza, temperança, ele começa a definição dizendo, tal virtude é o amor o amor que Cristo nos ensinou, que Cristo trouxe ao mundo e nos possibilitou enviando o Espírito Santo, o próprio amor de Deus que nos capacita para amar com o amor superior ao amor humano, com o amor de Deus. Então, todas essas virtudes ficam assim absorvidas não, elevadas pelo amor de Deus, pela caridade. A prudência é o amor que tal, a justiça é o amor, a fortaleza é o amor que enfrenta as dificuldades por amor a Deus e aos outros, etc. É isso. Bom, eu vou emendar a outra pergunta que a gente tinha, Padre Francisco, que é em relação ao livro novo, né? O Amor nos Vê. E aí, a gente sabe que no centro desse livro está exatamente isso, né? Como é que está o olhar de Jesus, né? Que ele se manifestou de diversas maneiras. E a gente queria saber como é que o que a gente ganha, né? Quando a gente volta o nosso olhar para Cristo, né? Sim. Não, olha, o que eu pretendia ao escrever esse livro era ajudar as pessoas a amar mais a humanidade santíssima de Cristo. Quer dizer, a se darem conta de que Cristo vive. Quer dizer, Cristo ressuscitado não ficou enterrado. Está vivo agora. Agora, está nos vendo. É Deus e homem. E tem um coração humano. Então, o que eu quis expressar nesse livro, através de meditações de trechos do Evangelho, é o seguinte: todos sabemos que os nossos sentimentos, o coração, se manifesta muitas vezes melhor no olhar do que nas palavras. Quer dizer, um olhar de raiva, um olhar de carinho, um olhar de emoção. Dizem mais do que muitas palavras. Às vezes a pessoa olha, mas diz, eu não tenho palavras para comentar o que eu lhe queria dizer, não? Duas pessoas apaixonadas, muitas vezes basta que se olhem, não tem que dizer, não tem que fazer discurso nenhum. Então, eu quis fazer isso. Me lembrei daquele pensamento do fundador do Opus Dei. Todo mundo sabe que eu sou padre do Opus Dei, não? O fundamento de São José Maria Escrivá, no livro O Caminho. Aliás, parabéns, porque vocês editaram um primor agora. Aquele volume único que contém os livros Caminho, Sulco e Forja. Já estou usando para meditar, para pregar, é uma maravilha. Que bom. Bom, mas eu dizia que o que queria expressar é o que diz aquele ponto de caminho. Jesus é teu amigo. Aliás, Cristo falou isso na última ceia. Eu vos chamei de amigos. Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro. E tanto como a Lázaro, te ama a ti.
Bom, basta esse ponto de caminho para dizer por que escrevi sobre o olhar de Cristo. O Que senhor o olhar, mencionou, o senhor como? mencionou a Aqui, humanidade de Jesus, mas sim. eu tomo a liberdade de ressaltar, eu devo dizer que eu sou um leitor privilegiado dos livros do Senhor, porque eu leio antes de todo mundo, né? Antes do livro sair de gráfica, eu estou lá já com o livro Você na cabeça. faz a revisão, não? Isso, eu edito tudo para o livro sair redondinho. E uma coisa que me chama a atenção, o senhor menciona a humanidade de Cristo, mas uma coisa que consola muito é que Cristo olha para. O olhar de Cristo não é uma ideia teórica, né? Ele olha para pessoas de carne e osso, né? Ele olha para a samaritana, ele olha para Zaqueu, ele olha para pessoas como nós, que têm o coração, né, ansioso por ele, mas também com as nossas manchas, com as nossas dificuldades. O senhor não mencionaria alguns episódios do livro para a gente? Né? Eu falei aqui do Zaqueu, tem também Simão Pedro. O que vem à cabeça do Sim. senhor? Não, olha, eu resumiria dizendo assim, por exemplo, há muitos olhares de carinho humano de Cristo. Né? E falando de carinho humano de Cristo, quando São José Maria esteve aqui, nesta casa onde estou agora, que foi uma bênção de Deus, em 1974, muitas vezes ao chegar da rua com aquela simpatia que ele tinha, aquela exuberância, ele te pegava pelo braço, ou pegava a mão nas mãos dele e dizia: meu filho, quantas vezes você disse hoje, Jesus, eu te amo? E repetia quantas vezes, a gente ficava perplexo, não? Então, Dom Álvaro, o Beato Álvaro, que estava ao seu lado, dizia: padre, muitas vezes. Pois ele dizia: pois eu já falei muitas vezes. E era verdade. Então, quer dizer, com Jesus há um amor humano, encontramos nele o amor humano e todo o amor divino. Cristo dizia: quem me vê, vê o Pai. Quem vê Cristo, vê Deus. E Deus expressando-se com sentimentos humanos. A primeira carta de São Paulo diz: Deus é amor, é o amor, não? Deus é a definição melhor que há em toda a Bíblia. E esse amor divino, que nós não podemos captar porque não é visível, nós o sabemos porque Deus se revela como Pai, sabemos porque Jesus, que é Deus, deu a vida por nós, mas esse amor se expressa com sentimentos humanos, também o do olhar, por meio de Cristo. Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Quem vê Cristo humano, vê Deus com expressão humana, com sorriso humano, com olhar humano. Então, eu procurei neste livro, que é um livro simples, não pensem que é um bicho de sete cabeças teológico. Não, é um livro simples de meditação, de contemplação de Cristo. É Eu um mesmo, grande exame de consciência, que me parece, o livro do início ao fim, como se eu estivesse fazendo um exame de consciência a cada capítulo. a cada capítulo, por exemplo, o olhar de carinho, não? E então falo do olhar de carinho, primeiro em relação à Nossa Senhora, mãe, não? Olhar de carinho a Marta e Maria, aquela família, e Lázaro, a todos eles. Na morte de Lázaro, Jesus chora, não porque é uma coisa que é paradoxal. Chora, diz duas vezes o Evangelho que ele chorou, em latim, lacrimatus est, você que gosta de latim, não, da Eneida. Então, bom, então chora por quê? Porque ele ama aquela família e vê as duas irmãs, Marta e Maria, chorando. Então isso toca o coração dele. 5 minutos depois, vai falar com voz divina: Lázaro, sai para fora. E aquele cadáver de 4 dias que já as irmãs dizem: olha, não abra o túmulo porque já tem mau cheiro. Pois aquele cadáver sai vivo, ressuscita Lázaro, não? Então, tem olhar de carinho, tem olhar de admiração, por exemplo. Isso também comento. Jesus se admira de que uma pagã, uma mãe cananeia que tem a filhinha muito doente, muito mal, muito atormentada,
E ela insiste, e humildemente insiste, e Jesus se admira. É só lendo, porque não vou contar a história toda aqui, não. Jesus fica admirado, e com o centurião, que era pagão, um pagão que acreditava no Deus único, aquele centurião que pede a cura de um servidor dele, de um criado dele, não? E Jesus diz, não vi tamanha fé em Israel. Se admira, olha com admiração. Jesus, há um momento em que Jesus olha com entusiasmo. Há dois momentos, e isso é fantástico. E é quando uma viúva pobre, pobrezinha, quer dar, em honra de Deus, do tesouro do templo de Jerusalém, tudo o que tem na bolsa dela, que não só 2 centavos, 2 tostões. Dá o primeiro, depois decide e dá o segundo, e ao ver isso, o Nosso Senhor diz, chama os discípulos que estavam perto e diz, vejam, essa mulher deu, essa viúva pobre deu mais do que todos os ricos já jogaram aí no gasofilácio, como se chamava, no tesouro do templo, não? Outra vez em que se entusiasma Cristo, e o Evangelho diz, exultou, portanto, esteve exultante, entusiasmado. É quando os 72 discípulos que ele enviou diante dele para preparar o terreno, pregar, e depois Jesus ir chegando àqueles lugares, cidades, aldeias, quando voltam contentes, felizes, até os demônios se submetiam em teu nome. Então Jesus diz, exultou Jesus e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, não? Depois tem também o olhar de indignação, que é uma virtude. Não digo raiva nem ódio, isso é pecado. Mas indignação é virtude diante das coisas que clamam ao céu, que são injustiças, que são mentiras. E Jesus fala indignado aos fariseus, raça de víboras, lhes diz, sepulcros caiados. E especialmente São Marcos faz notar que quando uma vez Jesus entrou numa sinagoga, havia um homem que tinha uma mão paralisada, o Evangelho diz uma mão seca, e no meio de todo o público da sinagoga, Jesus manda ir lá ao meio, diante de todos, de pé, e diz, é lícito ou não é lícito curar em sábado? E se calam. E diz, se cai um burro, um jumento ou um boi num poço em dia de sábado, vocês o tiram de lá. Então este homem está amarrado por uma doença e pode ser curado no dia de sábado. Estende a tua mão. Quer dizer, Jesus olhou, disse São Marcos, com indignação aos que criticavam. Depois tem, sobretudo, o olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia com aquela pecadora do capítulo 7 de São Lucas, que chegou também chorando e ungindo os pés de Jesus. Tem olhar de misericórdia com a mulher adúltera. Olha, eu não cito essas coisas porque eu seja feminista, não. Mas porque são passagens do Evangelho. E Jesus também teve uma misericórdia maravilhosa com o bom ladrão. Claro. E especialmente com São Pedro. Depois das mancadas de São Pedro era um coração enorme e uma fraqueza enorme também. Ele tinha carinho, porque São Pedro, eu acho que nos deveria animar a todos nós. São Pedro diz, olha, como é bom, é como nós. Queremos amar muito, mas somos os pilantras. E fazemos muitas bobagens. Mas Pedro também fez bobagens. Negou Cristo 3 vezes, queria afastá-lo da cruz. Tudo isso. E com boa vontade, coitado. E quando se arrependeu, chorou amargamente. E junto de Jesus encontrou um carinho, uma misericórdia. Depois de ressuscitar, não lhe lembrou para nada as 3 negações que foram horríveis, porque Pedro jurou e o Evangelho dá a entender que falou palavrões.
dizendo, não conheço esse indivíduo, não conheço Cristo. Mas depois estão sentados, depois da ressurreição, juntos, perto do mar, e depois de uma refeição, é uma cena maravilhosa, mas depois de uma refeição feita na praia, eu às vezes brinco e digo, este é Cristo farofeiro, não? É verdade. Mas olha, depois de uma refeição, passeando pela praia, pois está claro que estão andando, Sim. é quando Jesus pergunta a Pedro, Simão, Simão Pedro, lógico, Simão, tu me amas mais do que estes? Bom, para mim isso é uma misericórdia fabulosa. Quer dizer, depois das negações, das traições de Pedro, que foram quase tão feias como a de Judas, Jesus diz, olha, só fala de amor e de que ele acha que Pedro é capaz de amá-lo mais do que todos os outros. Bom, isso é fantástico. Isso é uma coisa que teríamos que lembrar quando nós desanimamos, porque repetimos falhas, faltas, temos que confessar sempre as mesmas coisas. E Jesus diz, não, tu és capaz de me amar mais do que ninguém. Não é verdade? Uhum. Sim, não, imagino Depois, que todo mundo que esteja assistindo deve estar se sentindo é, tocado também. E até a próxima pergunta que a gente tinha, que a gente tem, Padre Francisco, é em relação a alguma sugestão de como que a gente deveria ler o livro, né? Se o senhor tem alguma sugestão em relação a isso, se é um livro mais para meditação, se é um livro mais para ler corrido, como o senhor acha que poderia ser? não, olha, eu acho que esses livros, que aliás vocês publicam quase todos nesta linha de livros, quase todos, não todos, lógico, de Uhum. espiritualidade, são para a pessoa ler, mas para a leitura espiritual. Quer dizer, para a pessoa ler Uhum. e parar um momento, quando se sente atingida, aquilo diz, isso é para mim, meditar um pouco. E sequer para meditação, quer dizer, qualquer leitura espiritual pode servir para fazer oração, meditação. Alguns livros eu fiz mais como leitura espiritual. Por exemplo, esse livro que vocês publicaram, tão bem publicado, aliás, editadíssimo, e Uau. que eu tive a infelicidade de pôr um título que não chama a atenção de ninguém, porque ninguém sabe de que se trata. A Batalha de Lepanto e a Nossa. A gente ia pedir para o senhor falar um pouquinho desse livro, tá aqui com a gente, porque a gente ia exatamente pedir para o senhor se ele puder falar um pouquinho, porque é um Sim, livro muito encantador. Esse livro me chama a atenção porque ele é uma leitura espiritual, e ao mesmo tempo ele flerta um pouco com uma, no melhor sentido possível, né? Uma crítica cultural, né? Porque ele está indo de frente assim, tratando de valores mesmo, né? sim. Eu acho que vocês deveriam pôr aí uma faixa bem clara dizendo atitude do cristão perante a atual crise de valores, porque esse é o livro. Atitude É, do cristão perante a crise dos valores, que é a o gente, subtítulo, mais ou a menos. gente faz uma Sim, pergunta, sim, né? A gente faz assim, o que fazer perante a crise de valores, né? Aqui. exato. Mas é que eu depois verifiquei, Uhum, olha, eu conheci a Batalha de Lepanto desde uhum, criança. uhum. Não sei se vocês sabem, bom, isso é uma coisa. Não, queremos saber. Se você puder Bom, contar, a gente vai adorar. bom, vocês sabem que eu faço 60 anos, suponho, que estou no Brasil, não? Dia Impressionante. 15, dia 15. Bom, e tenho nacionalidade brasileira, porque sou brasileiro voluntário, viu? Mas eu nasci em Barcelona e me Uhum, criei lá até, fiz o secundário e até terminar o curso de Direito. Eu já era do Opus Dei desde estudante de Direito, não? uhum. Muito bem. Então, na Catedral de Barcelona, mal vocês entram, não sei como está agora. À direita há uma imagem de Cristo torto. Eu nunca tinha visto o Cristo torto na cruz. E é chamado lá o Cristo de Lepanto. Porque naquela batalha de Lepanto, que salvou o cristianismo
no Ocidente do ataque islâmico terrível dos turcos, durante a Batalha de Lepanto, dizem que uma bala de canhão dos turcos ia atingir o Cristo e o Cristo se fez de lado e a bala passou sem tocá-lo. E essa inclinação é a que está nessa imagem. Muito bem. Então, para mim, Lepanto era uma coisa que desde criança sabia. Depois percebi, perguntando, que ninguém sabe aquilo que é Lepanto, não? Nunca ouviu falar. Poucas Então, pessoas. o título ficou pouco marketing, não? Está bem. Então era isso. Essa da Batalha de Lepanto, eu procurei falar de uma forma positiva, mas clara, das ideologias do mal, como dizia João Paulo II, não? Uhum. Quer dizer, Sim. tem um livro de São João Paulo II que se chama Memória e Identidade. Ele fala das ideologias do mal. Ele cita as que ele viveu na Polônia, o nazismo, o marxismo, e depois o materialismo e o hedonismo ocidental, que entraram também na Polônia. Penso que João Paulo II tinha a ilusão, como tantos, de que depois do comunismo a Polônia se voltaria de maneira ardorosa para a fé católica, que faz parte da personalidade polonesa. Graças a Deus, é um país que se mantém muito católico, graças a Deus. A diferença de outros países europeus, onde, como comentava o cardeal Sará, está havendo uma espécie de incêndio como aquele que destruiu Notre-Dame de Paris, não? Uhum. Mas entrou muito o vírus do hedonismo, do erotismo doentio, tudo isso, não? Uhum. Então eu quis abordar isto que também contagiou a teologia. Quer dizer, os teólogos todos que eu conheço têm boa intenção, mas uns são fiéis à fé da igreja e outros não. É uma pena. Uhum. Todos pensam acertar, todos são bons, mas uns não acertam. E não acertam os quê? Os que têm vergonha de ser católicos, mesmo padres, e querem se adaptar, querem ser bem acolhidos pelo mundo. Olha, eu digo uma coisa que em si é uma falta de caridade, mas eu vou dizer, porque não a digo com a intenção de faltar a caridade, porque é uma tentação que muitos católicos, não digo padres, olha, eu sou o último dos padres, não o mais pecador dos padres, mas leigos, têm essa tentação, de ceder diante do mundo. E então digo, é como se a igreja, porque todos somos igreja, a igreja é feita por leigos e padres. No Opus Dei isso vemos claramente, o principal do Opus Dei são os leigos. Os padres são os servidores dos leigos e são uma minoria. Estão aos pés dos leigos para servir, como Jesus na última ceia, aos pés dos apóstolos. Mas o verdadeiro, o Opus Dei mesmo, são os leigos, casados, como vocês dois, ou solteiros. Agora, coisa que eu digo que pode faltar a caridade, digo, há pessoas que, diante do mundo, das ideologias do mundo, das ideologias materialistas, das ideologias marxistas, porque o marxismo não é só econômico. O marxismo é a luta de classes, que agora pode ser a luta de raças, ou a luta de gêneros. Tem a mesma base de ideologia marxista que a luta de classes econômica, não? Bom, que há pessoas católicos bons, praticantes, mas que se inclinam diante desse mundo materializado e o afagam como se afaga um cachorrinho. E o abraçam como se abraça um cachorrinho de estimação. Não, isso não. Maritain, você leu Maritain, sabe quem é Jacques Maritain? Sim. Maritain dizia faz já anos que há o perigo de que, ele dizia em geral,
de que a igreja se ajoelhe diante do mundo. E não, é o mundo quem se ajoelha diante da igreja para se encontrar a si mesmo, para encontrar a verdade. Os transcendentais, eu estou obsessionado pelos transcendentais que são tão atacados. Sim. Bom, você que é latinista, Não. unum verum bonum pulcrum. Sim. Os grandes valores do ser, a unidade, não ser uma pessoa esquizofrênica, católica e ao mesmo tempo anticatólica, com uma vida de fé e uma vida moral que não combina com a fé. Unidade, uma bondade, procurar o que é certo, o que é bom. Verum, procurar a verdade. A verdade, não a conveniência, nem o que todo mundo diz, nem o que os poderes públicos impõem. E pulcrum, a beleza. A beleza. Só quando as coisas são tocadas por Deus, são verdadeiramente belas. Então digo que o sinal da perda do sentido de Deus é, vocês vão me perdoar, mas já está num livro, não? Coloquei num livro estampado. Se chega a essa, na música, na arte, a essa eu chamava estética de banheiro público. Desculpe, pronto. Não, tá. É bem isso, Hum. né? Enfim. E, bom, a gente só tem a agradecer, Padre Francisco, né? A gente poder contar com o senhor publicando tantos livros pela Quadrante durante tantos esses anos, né? Você já sabe que quando a gente vai planejar a grade a cada ano a grade da Quadrante, a gente já deixa um buraquinho com o nome do senhor lá, mesmo sem o senhor já ter enviado o livro, né? Já fica lá. Então, pro ano que vem já tem lá um nomezinho do senhor na grade, tá? O senhor já sabe, né? Mas não tem o título. Não. A gente coloca, fica tranquilo. Não, é que já tenho metade um para Quadrante. Olha só, muito bom. Não, A gente tem essa honra de poder chamar o senhor de um escritor da casa, né? A gente procura, na hora de fazer prospecção de livros, a gente sempre procura trazer, né, livros, enfim, de toda parte do mundo, né? Desde a Polônia, Espanha, e aqui no Brasil a gente conta com o senhor, porque é uma grande honra poder publicar os livros do senhor. não, honra não. Vamos, todos estamos na mesma, queremos servir a igreja, é mesmo, a igreja que é o povo de Deus, não? Queremos servir as almas, essa é a verdade, senão estamos perdendo o tempo e somos uns jumentos, viu? Sim, exato. O título provisório do livro é provisório porque vocês entendem mais do que eu de títulos. É um cântico à lei de Deus. Olha só. Já temos Tá uma. bonito já, né? É só baseado no Salmo 119, Ah, que Que lindo. maravilha. que é o mais longo da Bíblia. Então, Muito bom. estamos esperando ansiosamente já esse manuscrito, hein? Sim, com Não, certeza. falta muito trabalho. Se Deus dá vida, capacidade e saúde, depois dos 90 anos, vou tentar acabá-lo. Padre Francisco, O que muito Deus, obrigado. o que Deus quiser. Muito Isso. bem. Muito obrigado. Nada, faz favor. Viva Queria a contar Quadrante. também que as pessoas que esse mês ainda assinarem no clube, né, para receber o livro do senhor, eles vão receber também uma novena, a novena do senhor impressa em formato desse tamanho, assim, que está na gráfica já, Novena do a Natal, né? novena do Natal, para que dê tempo das pessoas fazerem essa novena. Muito bom, a novena de Natal. Sim. Muito bom, muito obrigado. Olha, porque isso é o que a gente quer. Que chegue aos lares, que sirva para as pessoas se aproximarem de Deus. Ok. Tá ótimo. Então eu Obrigado, agradeço Padre muito Francisco. também. Nada. Obrigada por tudo. Reze por nós. Tá bom. Certo, né? E vocês por mim. Tá bom. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aperta o X.